o slide que a tia fala só um pouquinho. Ó, tia, para falar. Cadê o slide da tia? Vejam aí se vocês estão vendo o slide da tia Mari. Deixa eu ver o que vocês estão falando também, né? Que é muita coisa para fazer, para falar, abrir slide e ver o que vocês estão... É o total oposto do professor Joel. Que isso, gente? Até o cabelo é igual. Vocês acham que é o oposto? Cabelo é igualzinho. Deixa eu ver o que mais. Adorou isso. Pois não, prof. Nós vamos acompanhando o chat aqui para você. Fica à vontade na sua tela aí. Obrigada, prof. Você acompanha o chat, viu? Ótimo. E aí, gente? Estão vendo? Marília diz que está. Que legal. João também. João Fofo é o quê? O slide, João? Espero que sim, João. Mais alguém está vendo? Tá tudo ok. Pode começar. Posso, né? Beleza. Garotos e garotas, eu separei aqui umas questões que geralmente são assuntos que caem nas provas, tá? Então, a primeira questão que eu separei para nós conversarmos aqui, ó, no aquecimento, sobre história do Brasil. História do Brasil sempre cai no Enem, tá? Então, vem aqui comigo, segura o tchan comigo e vamos junto para falar sobre independência do Brasil. Só um segundo, momento água. Vamos lá. Lembrando, já foi o tempo em que a gente estudava história, decora nome de gente e data, hein, gente? Isso é coisa do nossa avó. Isso aí já foi, não passa mais para a gente, não. Então, despreocupa, joga para cima essa preocupação, não vai mais acontecer. Porém, sempre digo para os meus alunos, existem algumas datas e algumas pessoas na nossa vida, não é assim na nossa vida também, que são inesquecíveis, são importantes demais. Fala sério, né? Então, com a história é assim também. Tá? Algumas datas e algumas pessoas são inesquecíveis, são importantíssimas. Essa data na história do Brasil, por exemplo, é uma data que, pelo amor de Deus, não dá para você não saber, tá? Então, pega aí teu marca-texto, ó, já passa aí, ó, no teu caderno, porque Independência do Brasil, 7 de abril de 1822, você precisa saber disso, por mais que isso não seja cobrado, assim, diretamente, tá? Então, vamos lembrar aqui, antes de responder a questão diretamente, desse contexto da independência do Brasil, tá? O que estava acontecendo antes da gente chegar na independência? O que levou o Brasil a ficar independente? Lembrem, o Brasil foi descoberto, né? Foi encontrado por uma metrópole que estava por aí querendo encontrar uma galera. Que metrópole foi essa? Valendo! Me contem! 3, 2, 1. Karen ganhou, hein? Uma estrelinha, Karen. Arrasou. Portugal descobre o Brasil, hein, Karen? Descobre o Brasil e fica aqui fazendo o quê? Sambando na nossa cara, né, Karen? Explorando o Brasil noite e dia, até não querer mais. Vou acelerar o tempo aqui, ó. Explorou, 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 até que em 1808, na Pinha, vulgo Napoleão Bonaparte, vai bater assim na porta de Portugal e vai dizer, cara, vou dominar vocês. E aí o rei de Portugal, que na época era Dom João VI, disse, acho que não é bom ficar aqui. Acho que na Pinha vai invadir Portugal. É melhor a gente dar no pé para... rumo à nossa colônia mais rica, que é Brasil. Então, Portugal coloca sua família real, toda a sua corte, dentro de navios e caravelas, navios não, dentro das caravelas mais chiques da época. E aí, ó, partem rumo à colônia mais chique, mais rica que eles tinham, que era a colônia brasileira. Eles vieram para cá em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava conquistando toda a Europa na época, ok? Lembraram desse episódio? Já tinham ouvido falar disso? Laila? Sim. Massa. Beleza, Cláudia? Então, só refrescando a memória, né? Ótimo. Então, a família real vem morar no Brasil. Olha só que loucura. É a primeira vez na história que uma família real de uma metrópole se rebaixa a vir morar numa reles colônia. Você vê como a gente não era qualquer colônia. A gente é o Brasil, né, gente? Então, eles vieram morar aqui. Tem até filme sobre isso. Carlota Joaquina, né? Aquela galera loucona que veio morar aqui. Então, eles vieram morar aqui.
fizeram toda uma modificação no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para poder se adaptar à presença dessa corte aqui, né? Mas os brasileiros que no começo ficaram até animadinhos com a corte aqui, começaram a ver que, na verdade, não era muito legal ter a corte, né, aqui não, porque essa presença da corte aqui custava muito caro para os brasileiros. Por qual razão? A gente teve que sustentar essa corte aqui. Pagávamos muito mais impostos para manter os luxos e os privilégios dessa corte, né? Se já não pagávamos antes, passávamos a pagar muito mais. E sem falar que, para a vinda dessa corte para cá, eles fizeram muitos acordos financeiros com a maior potência mundial da época. Quem era a maior potência mundial nessa época? Valendo! Professora, só um segundo. Pois não. Pedir para você colocar em tela inteira o seu slide. Tela inteira, vamos lá. Inglaterra, Larissa acertou, hein, Larissa? Cadê tela inteira? Vamos achar. Vamos ver se vai, só um minutinho. E aí? Pronto, ok, professora. Beleza. Então, Portugal devia muitos favores financeiros e tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, tá, gente? Então, é um que explora o outro, tá? Portugal, ao mesmo tempo que explora os brasileiros, é muito explorado pela Inglaterra, porque deve muito à Inglaterra, tá, joia? E, ao mesmo tempo, Dom João, que está aqui, fugindo de Napoleão Bonaparte, quase uma novela mexicana, né? Tá me acompanhando, vem comigo. Ao mesmo tempo que Dom João e a sua família, que está aqui fugindo de uma invasão francesa de Napoleão Bonaparte lá na Europa, né, deixou toda a população de portugueses abandonados lá, ao léu. Passou o tempo, em 1921, os portugueses vão se organizar numa chamada Revolução do Porto e vão chamar Dom João na cancha e vão dizer, boy, é o seguinte, a gente está cansado de ficar aqui abandonado. Ou tu volta e assume aqui o trono e deixa de ficar aí dando colher de chá para essa colônia brasileira, ou a gente vai assumir o poder aqui mesmo, nós, lisboetas, em Lisboa, capital de Portugal, e vamos eleger nosso próximo rei, porque você não quer nada com a gente. E aí Dom João foi chamado, né, a responsabilidade, e acaba volta para Portugal, mas deixa o príncipe regente no Brasil. Esse príncipe era Dom Pedro I, tá? Então, Dom Pedro vai ficar no Brasil, sofrendo muitas pressões dos brasileiros, né? Olha, Dom Pedro, você ficou, que legal, joia, mas a gente não quer mais aqui no Brasil ser explorado. A gente não quer mais ser colônia. A gente quer ficar livre, leve e solto. Finalmente, sua família real, sua corte foi embora, mas você que ficou, procura deixar a gente independente, deixa a gente livre, né? Então, Dom Pedro acaba ficando, mas fica com essa missão, sendo muito cobrado pelos brasileiros a promover a independência. E aí, em 1822, um ano depois, ele acaba, por muita pressão política, promovendo essa independência e dando início ao que a gente vai chamar na história ao primeiro reinado brasileiro, que é o reinado do Dom Pedro I. E aí, esse contexto todinho que a professora falou para vocês foi para a gente entrar na nossa questão de 2016 do Enem. Vamos ler o enunciado juntos. Todos comigo? Posso ler? Vamos lá. Que legal, a questão traz para nós um texto de abertura. Lembrem, toda vez que a questão começa com algum texto de algum tipo, ela não está aí para encher linguiça, ela está aí para salvar a sua vida, tá? Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, tudo que a questão traz para você é para ressuscitar memórias sobre esse assunto, tá? Porque não tinha essa professora aqui para falar para você tudo isso antes. Então, ela quis ser boazinha e te trazer alguma coisa para lembrar do assunto para você. Vamos lá. O texto é o seguinte. Começa dizendo o seguinte. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do império à mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia
que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. E entregou-lhe seus destinos, que até então havia ficado a cargo de um povo estranho. Gazeta de Notícias de 7 de setembro de 1883. Então, veja só como é que a gente vai analisar esse texto. Já ficou claro que é um texto oficial da época, publicado por um jornal chamado Gazeta de Notícias, aí do século XIX, de 1883. E o texto diz que hoje é um dia de festa, mas não é qualquer festa, é dia de festa nacional. O Brasil inteiro, desde a capital do Império, a mais remota e insignificante das aldeolas, então, desde a capital até o cantinho mais longe, está congregado, unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. Que dia é esse? Vamos aqui comigo. Que dia é esse em que a gente deixou de ser uma nação dependente e virou uma nação soberana? Que festa é essa que a gente está comemorando nacionalmente para deixar de ser dependente e virar uma nação soberana? O texto já está querendo nos dizer tudo. É interpretar o texto, tá? Entregou-lhe seus destinos, que até então havia ficado a cargo de um povo estranho. Então, o povo estranho que tinha tomado conta dessa nação que era dependente, que povo era esse? Preciso ver vocês, que eu não vejo. Muito ruim assim, gente. Como é que eu faço? Português. Ah, obrigada. Alguém falou. O povo estranho eram os portugueses, né? Obrigada aí, voz do além que falou comigo. O povo estranho eram os portugueses. Falem comigo, vozes do além. Essa saída de ser dependente para ser soberano, essa festa nacional é para comemorar o quê? Falem comigo, vozes do além. A independência do Brasil. Uhul! Obrigada! Então, sabendo que o assunto dessa questão já foi dito aí no texto, que vai falar sobre a independência do Brasil, aí eu vou ler o meu enunciado. Vamos lá. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao setembro de 22, tá? Então, desde que nos tornamos independentes, nós começamos a festejar essa independência. Essa comemoração está diretamente relacionada com... Vamos às opções. Então, nós temos aí 5 opções. A comemoração da independência está relacionada com, letra A, com a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Veja só, é isso que o texto está dizendo? Porque nós temos um texto, tá? Então, nós, quando temos um texto, nós temos que relacionar nossa resposta sempre com o texto que vem antes, beleza? Qual é o objetivo da gente estar sempre comemorando? Porque a questão dizia isso, né? A comemoração do 7 de setembro, da independência, é relacionada com a criação de símbolos para a gente formar uma identidade nacional? Provavelmente. O objetivo da gente estar sempre comemorando também é esse, né? De se criar essa identidade brasileira que não se tinha antes da independência, né? Antes nós éramos só um povo explorado por uma metrópole, né? E a partir do momento que nós nos tornamos independentes, nós precisamos criar símbolos, né? Criar nossa própria identidade. E uma das maneiras de fazer isso é reforçar que nós somos independentes, que nós somos soberanos através das festividades. Tá bonitinha, tá legal essa opção, mas a gente vai olhar as outras porque nós somos precavidos, tá? Letra B. As festividades têm o objetivo de... Vou voltar aqui, eu já nem lembro a pergunta. Essa comemoração está diretamente relacionada com o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que se efetivou logo após 1822. O texto está falando alguma coisa sobre elite brasileira, sobre a elite estar dominando esses cargos através dessas festividades. Tem alguma coisa a ver sobre esse tipo de assunto, de perspectiva, até agora? Sim ou não, vozes do além? Não. Não, né, gente? Então, essa daí estava eliminada de cara já.
As comemorações têm a ver com os interesses dos senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão? Sim ou não, vozes do além? Também não. Não. Essa aí é para a gente dar uma gargalhada, né? Abolição da escravidão após a independência, por favor, né, professora? Quando foi que a gente aboliu a escravidão? Terceiro ano? Valendo! 1988. Palmas para o além aí, ó. Ah, não, 1800. Quase, 1888. amiga, quase. Gente, a abolição da escravidão foi muito depois da independência. Foi um assunto que gerou muito moído lá para o final do século, quando não tinha mais o que fazer. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, inclusive, tá? Então, não tem nada a ver aqui com independência. Essa daqui já estaria eliminada aí, ó, por isso, tá? Vamos sempre eliminando as alternativas. É importante que a gente tenha uma justificativa, um motivo para eliminar as alternativas, tá? Letra D. As comemorações têm a ver com o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para expulsar os estrangeiros do Brasil. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para expulsar os estrangeiros do país. O texto fala alguma coisa sobre expulsar estrangeiros do país? Sim ou não? Não. Não, né, Além? Não fala. E outra coisa, o próprio Dom Pedro, gente, tem toda uma história de ser estrangeiro nesse momento, né? Então, ele não era bem um brasileiro nato. Como é que ele vai expulsar alguém nesse momento do país? Não era bem a intenção dele, né? Então, pelo contexto ali da político e social do momento, essa opção, não faz muito sentido. Ok? Ficou claro? E a última, que é a letra E. As comemorações têm a ver com a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Tem alguma coisa a ver com isso que o texto está falando? Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Gente, população consciente é um problema, inclusive, que a gente tem até hoje. Pouco difícil ter população consciente, na verdade, vozes do além. É um pouco difícil, tá? Então, logo depois que a corte foi embora, isso não vai acontecer agora, não, tá? Então, isso tem a ver mais com realmente a letra A. Nós estávamos ali comemorando, e estamos sempre. Lembram que no dia 7 de setembro a gente faz aqueles desfiles no meio da rua e barará? É nesse sentido sempre de querer reforçar a nossa identidade nacional, reforçar os símbolos, né? Aí tem o hino da bandeira, tem a bandeira nacional e etc e tal. Então, é sempre nesse sentido de reforço da identidade nacional. Ficou claro? Sim ou não? Vozes do além. Sim. Ficou. Sim. Obrigado por assistir. Bom estudo.